Musculação para corredores. É muito difícil a gente pensar que o corredor precisa, fazer fortalecimento, precisa fazer musculação, mas aqui eu vou tirar alguns mitos e por que você é corredor e não gosta de fazer musculação, porque muitas vezes você faz um treino focado na coisa errada, Você faz o treino focado lá no desenvolvimento muscular, no treino que às vezes você acha que está certo, mas está desenvolvendo, querendo desenvolver a parte de hipertrofia, de emagrecimento e não só do desenvolvimento para a corrida. Claro que se você fizer um treino bem focado, no desenvolvimento das forças aí, você claro que vai ter, o ganho da massa muscular mais definidinha, um ombro mais aparente, um tríceps mais marcadinho. E claro, vai ter um desenvolvimento aí da sua corrida. Então, o desenvolvimento estético, ele está relacionado a gente não deixar de lado a musculação em alguns pilares. E a gente tem que entender que tem artigos novos que falam da questão de como fazer um fortalecimento bem feito para quem é corredor. E identificaram que o corredor ele precisa de muita potência. E o que é a potência? É a mistura da força com a velocidade, porque a corrida é uma sucessão de saltos, é bate e volta, bate e volta, bate e volta. Então a gente precisa dessa força com a velocidade para misturar com a nossa capacidade cardiovascular e proteger o nosso corpo desses impactos. Então assim, o ideal, claro, é a gente fazer exercícios com mais carga, menos repetições, tá? Eu não gosto de apontar, isso tem que ser dessa forma, porque depende de cada pessoa. Mas hoje, os artigos que falam muito desse ganho de potência, eles falam de poucas repetições e mais alta carga. Só que, claro, para quem não tem uma experiência aí com a musculação, convém da gente começar com uma carga mais controlável, mais fácil, com uma alta repetição, uma repetição maior, entre 10 a 15 repetições. E aí depois que a gente tem uma adaptação ali, pelo menos de um mês a um mês e meio, a gente reduz o número de repetições, porque você vai ter mais consciência de movimento e aumenta ali a carga, fazendo aquele exercício, de certa forma, você sentir pegar, sabe? Que está fazendo um fortalecimento aí bem feito. Então eu vou dar um exemplo aqui de como fazer uma musculação bem eficiente para gente que corre, tá? E para tirar alguns paradigmas, a gente precisa ficar nas máquinas. Eu vou dar exemplo de máquina porque eu tô aqui na academia do condomínio, tem poucas máquinas, mas a gente consegue fazer um treino mais rápido, a gente que corre, e proteger o nosso corpo aí desses impactos. Aqui eu postei um outro vídeo onde eu falo que a gente tem que ter 3 pilares no nosso fortalecimento, um vídeo mais teórico. Se você não assistiu, é bacana você assistir, que eu falo dos pilares, que é transferência de força do chão para frente, do chão para cima e para frente, do equilíbrio e do fortalecimento do corpo. Eu vou dar alguns exemplos, tá, de cada exercício. Primeiro, a gente tem que ter, já antes da parte de força, uma coisa que eu sempre falo nos meus outros canais, que é a parte da mobilidade, a parte da soltura das articulações. Então, a gente pode usar isso como um exemplo de aquecimento, que é a movimentação. Então, a gente pode fazer um exercício para soltar tornozelo, para soltar quadril, para soltar os ombros e a coluna. Tá? Vou dar um exemplo aqui, Luana, a gente afasta aqui, faz um movimento de um lado para o outro. Esse movimento que ela está fazendo pode continuar. Eu estou fazendo um movimento aqui do meu quadril, soltando as articulações, e estou fazendo um movimento de soltura do tornozelo. Claro, sentido posterior ali, ela pode fazer entre 20 a 30 movimentos, que isso vai ajudar na questão da soltura, tá bom? Depois que eu terminei esses 20 a 30 movimentos, eu subo
calcanhar e ponta do pé, tá? Porque o tornozelo é a primeira estrutura que recebe o impacto ali da corrida. Então ela fazendo essa soltura, ela consegue melhorar, empurrar o chão atrás, né? E ter uma leveza. Repara, jogadores de basquete, eles não arremessam a bola assim, eles arremessam a bola e fazem um movimento de quebra de munheca. Teoricamente é isso que a gente tem que fazer com o nosso tornozelo. Quebrar, bem que dá uma quebradinha na munheca para ter uma corrida mais solta, mais leve. Repara, né, alguns corredores aí de elite fazendo. Também de 20 a 30 movimentos. Ó, você pode fazer um exercício que é cruzar os dedos atrás e na frente, tá? Isso. Esse movimento, ela vai estar soltando as costas, tá? Que ela precisa de uma coluna mais solta para estar fazendo o movimento aqui da escápula. Muitas vezes a gente fica trabalhando e tem uma musculatura mais arcadinha assim, na hora de corre, né? Não tem movimentação do braço, porque a escápula, né, que é esses ossos aqui, eles estão travados. Então você pode fazer isso como forma de aquecimento, tá bom? Claro, esses são exemplos, tem infinitos exercícios que eu coloco, por exemplo, dos meus alunos do acompanhamento, onde eles fazem, né, tem um tutorial, né, mais completo que eu faço com os alunos, mas isso é para vocês terem uma noção que a gente precisa soltar as musculaturas antes da movimentação. Agora eu vou dar o primeiro exemplo, que é o exemplo de força de core, para suportar bem os nossos impactos. Então tem a prancha, por favor, pode fazer a prancha. Na prancha é difícil, tá, para quem está iniciando, mas o cotovelo apoiado no chão tem que estar na altura do ombro, tá? Se ela jogar muitas vezes o ombro lá na frente, vai ficar mais difícil, tá? Eu jogo para trás. Isso, ó, vai ficar mais difícil, tá? Isso pode dificultar o seu movimento, mas não é isso que a gente precisa. Para quem está começando, se ficar muito difícil, você pode apoiar o joelho, porque daí você diminui, né, as forças. Fez isso aqui, ficou fácil, pode fazer a posição de flexão, tá? Posição de flexão, que também, como ela está fazendo, apoiando a mão e o pé, ela está fazendo muita força para suportar, né, o impacto com o core. A gente precisa para preservar a nossa coluna. Aí, professor, quantas vezes eu faço? Tá? Para gente que corre, né, a gente não precisa fazer tanto tempo, tantas repetições assim. Se bem que o core ele é o único exemplo que a gente pode fazer mais. Mas você pode fazer de 2 a 3 séries, dependendo se você é avançado, de 1 minuto em cada posição. Lembrando que isso aqui é uma evolução, tá? Primeiro de estabilização, tá? E aí, por exemplo, ficou fácil? Dá para fazer soltando uma das pernas e tudo. Eu tenho toda uma progressão dentro do acompanhamento, mas isso aí é outra história. Agora a gente vai fazer transferência de força nas pernas. Muitas pessoas elas correm pesado simplesmente por não fazer força, né, nas pernas, achar que só na corrida fortalece. Então a aluna ela vai fazer o agachamento aqui de lado, tá, onde ela vai agachar e levantar. Tá vendo que ela faz a movimentação de jogar a bunda para trás, jogar o quadril para trás, o joelho ele vem um pouquinho para frente, porque ela tem uma mobilidade, uma soltura no tornozelo. Muitas pessoas falam que você não pode passar, né, o calcanhar na ponta do pé. No caso, pode sim, porque ela tem, né, uma boa estrutura, né, uma boa mobilidade. Tá? O que você não pode é agachar sem jogar a bunda para trás. Né? Agacha jogando a bunda para frente, que geralmente o iniciante faz. Ó, ela está mantendo a bunda na frente e aí sim ela está sobrecarregando o joelho. Mas se ela aponta a bunda para trás, né, como se fosse sentar na cadeira, ela está trabalhando a coxa na hora de agachar e trabalhando o posterior e a bunda na hora de subir. Quando a gente está correndo, a coxa primeiro suporta o impacto, tá? Então, ó, você está caindo, a nossa coxa está suportando o impacto. Então a gente precisa ter uma coxa bem forte e na hora de fazer a passada, a bunda que faz a movimentação de jogar o nosso corpo para frente. Se eu tenho essas estruturas fracas,
eu vou sentir lá no meu joelho. Então muitas vezes o tratamento para quem começa a ter dor no joelho, ela está relacionada com a força da coxa e a força da bunda, tá? Esse é um dos exercícios. Ficou fácil? Ela pode fazer o afundo, faz o afundo, que é com uma das pernas da frente, ela desce em direção ao joelho de trás, tá? Esse exercício um pouquinho mais avançado, vira de frente, por favor. Esse exercício um pouquinho mais avançado, mas aí ela trabalha um pouquinho, né, do equilíbrio muscular aí junto com a força também, tá? Aí as repetições também pode variar, tá? De 3 a 4 séries, ali de 8 a 12 repetições, tá? Tô falando aqui para um iniciante, tá bom? E aí, claro, dentro da metodologia, cada mês eu estou evoluindo, né, a quantidade de exercícios que ela está fazendo, tá? E aí, né, eu fiz a movimentação, eu preciso também fazer um trabalho de equilíbrio, né, que é um trabalho de ela fica com uma das pontas do pé, fica nas pontas do pé, ela flexiona o joelho para estabilizar, né, o corpo como um todo, tá? Ali ela pode ficar de 30 segundos a 40 segundos em uma posição para treinar o equilíbrio. O que é muito interessante também é a gente trabalhar a força da panturrilha, né? Nossa panturrilha, ela vai ajudar muito no retorno venoso, tá? No retorno de sangue. Então ela pode fazer apoiar, pode apoiar aqui, faz o movimento de subir e descer, ó. Ela vai estar trabalhando, né, a movimentação tanto da força da panturrilha quanto da força do tendão, né, onde vai ajudar a empurrar a movimentação dela para a corrida, né? E daí tem alguns exercícios que você pode fazer. Se você tiver um pezinho na sua casa, mesmo se você não tiver um pezinho, pega um saquinho de arroz, saquinho de feijão, faz para mim a remada, tá? Ó, movimento aqui, ó, ela flexiona a perna e joga, né, o tronco para frente, como se o corpo dela estivesse paralelo ao chão. Ela puxa, né, o cotovelo até a altura do corpo e fecha, né, o ombro atrás, como se fosse um gato assustado, né? E ela vai estar fazendo, né, vai estar fazendo força, protegendo a coluna dela, fazendo força, né, na musculatura grande dorsal, que vai ajudar na questão do impacto. O que ela pode fazer também é o desenvolvimento, que é jogar os pezinhos para frente. Deixa eu fazer um momento. Ó, ela vai estar treinando um pouquinho do ombro dela, um pouquinho do peitoral, tá? Ela vai fazer de lado para ficar mais fácil, tá? Pode deixar o pezinho. A maioria dos exemplos que eu dei são de exercícios que ela pode fazer fora, né, do aparelho da academia. Isso vai ajudar. Se, por exemplo, você for em um horário que está cheio dentro da musculação, você consegue não ficar na fila esperando, porque às vezes tem halter sobrando na academia, né, mas não tem aparelho sobrando, então dá para você driblar nesse negócio de ficar na fila. Dá para fazer um fortalecimento eficiente que vai te ajudar bastante dentro da corrida. Dá muitas vezes para você fazer um fortalecimento dentro de um planejamento de meia hora de treino de fortalecimento, 40 minutos de treino de fortalecimento, bem pegado na questão de força, né? Se você já tiver uma consciência de movimento, isso vai ajudar a proteger o seu corpo na hora da corrida, tá? Meu nome é Gilles Dias, eu tenho um acompanhamento chamado Arrepia Corredor, onde eu ajudo corredores, né, a terem essas movimentações junto com a planilha e desenvolver a corrida protegendo o corpo. E claro, se você tiver um corpo forte, você vai baixar o seu pace sim, vai ter mais longevidade na corrida. Comenta aqui se esses fortalecimentos te ajudaram, se você já está com a cabeça para começar o fortalecimento, e também se você tiver dúvidas de como começar, vou deixar o link para você falar diretamente comigo no WhatsApp para a gente tocar o barco e já começar um acompanhamento e desenvolver a sua corrida de uma maneira eficiente. É isso aí, Arrepia Corredor. Obrigado!